Bom, então, muito bom dia a todos. Começar por agradecer a presença do Sr. Vítor Soares, Ivo Fernandes, a doutora Ângela Reis, Pedro Jordão e Mário Jordão. Muito obrigada pela vossa presença, da Associação Nacional Movimentos TVDE. Dar aqui apenas uma pequena explicação. Acho que vocês já vieram alguma audição? Não, é a primeira vez. Tinha ideia que já tinham ouvido. Só dar aqui uma pequena explicação de como é que isto se processa. Vocês vão ter 10 minutos agora iniciais para fazer a intervenção inicial, que podem dividir. Sei que vão ser 2 a fazer a intervenção, podem dividir, mas também se quiserem falar os 6 não tem problema nenhum, desde que seja dentro dos 10 minutos iniciais. Depois eu darei a palavra a cada senhor deputado de cada grupo parlamentar durante 5 minutos e depois no final vocês voltam a ter 10 minutos finais para uma intervenção, para esclarecer alguma questão ou para ainda fazer alguma intervenção que tenha ficado pendente da primeira. Tem ali um cronómetro para vos ser mais útil, para poderem também coordenar aqui um bocadinho melhor o tempo, e eu passo já a palavra então para os primeiros 10 minutos iniciais. Muito bom dia a todos, mais uma vez muito obrigado à Sra. Deputada Coordenadora Rita Borges Madeira por nos ter feito o convite e a todos os deputados por nos ouvirem. O setor TVDE, nós somos uma associação que tem sensivelmente um ano, vai fazer um ano no próximo mês, e que representa o setor a nível empresarial, tanto como motorista como parceiro. É uma associação que tem vindo a defender a sustentabilidade do setor, ao qual nós gostaríamos de deixar a esta Comissão de Trabalho e de Segurança Social e Inclusão a nossa proposta, que irei passar aqui à excelentíssima Coordenadora, para depois entregar-vos, se necessário, e gostava de passar a palavra ao Sr. Ivo, que irá explanar estes pontos que nós aqui trazemos. Sr. Ivo, faz favor. Bom dia a todos. A Associação Nacional Movimento TVDE tem como objetivo a defesa do setor, como que o meu colega Vítor disse, e eu passo a fazer uma breve introdução daquilo que é o setor TVDE e de como é que ele funciona. Portanto, basicamente, o setor TVDE até 2018 estava sem regulamentação e em 2018 entrou em vigor a Lei número 45 de 2018, a 10 de agosto, que veio estabelecer o regime jurídico da atividade, que é, no fundo, transporte individual remunerado de passageiros em veículo descaracterizado, daí TVD. E, portanto, por legislação, ao final de 4 anos, na realidade, ao final de 3, a tutela, na realidade, o Instituto, o IMT, o Instituto de Mobilidade de Transportes, e a AMT, a Autoridade de Mobilidade de Transportes, tinham que fazer um relatório sobre a atividade e a implementação da legislação no setor. Isto, obviamente, que este período de 3 anos foi bastante afetado pela pandemia, que apareceu ali ao final do segundo ano, e, portanto, houve aqui alguma disrupção do setor que também demonstrou nele umas fragilidades, e atualmente encontramos neste momento numa situação de retoma completa e até aumento da atividade do setor. O setor foi regulado, como tinha dito, pela Lei 45 de 2018 e passou a definir um pouco de uma forma diferente daquilo que acontece em setores equivalentes no estrangeiro, que em Portugal existissem essencialmente 3 figuras. São os chamados os três agentes económicos, exatamente. Portanto, nós temos as plataformas eletrónicas, que são os distribuidores de serviço. Na realidade, a plataforma eletrónica faz a ligação entre o utilizador que pretende o serviço e o operador que fornece o serviço. E nesta operação de ligação entre um e outro, cobra uma comissão. Depois, a legislação basicamente definiu que o operador teria que ser uma empresa, uma sociedade coletiva. E isso significa que esse operador contrata ou tem à sua disposição o motorista que efetua o serviço.
Em muitos casos, esta entidade, que é o operador, é também simultaneamente o motorista. E, portanto, basicamente, é este o funcionamento da atividade. O cliente pede uma viagem, pede essa viagem através da plataforma, a plataforma identifica qual é o motorista de um determinado operador que está na proximidade, atribui-lhe a viagem e o motorista efetua a viagem. Pronto. Este tipo de operação, queria aqui frisar qual é que é a diferença deste tipo de operação para a operação do táxi, que muitas vezes se compara. Aliás, fazendo aqui só um parênteses, nós, no nosso relatório, aliás, na nossa apresentação, nós baseamos-nos também naquilo que foi o relatório do IMT com o parecer da AMT e que concordamos, e frisamos aqui esta nossa convergência com estes relatórios, de que para se alterar ou para se mexer na legislação de um setor, convinha articular com a legislação do outro setor. Pronto. Porquê? Porque há aqui partes que se tocam e, portanto, seria sempre produtivo haver uma articulação entre as duas alterações. E então, efetivamente, qual é que é a grande diferença entre o setor TVDE, em termos operacionais, e o setor do táxi? O setor do táxi a operação do táxi é uma operação baseada, isto é, contingenciada por distritos. Cada distrito tem o seu contingente de táxis, eles têm uma base, que é a praça de táxis, apesar de poderem haver várias praças de táxis, e, portanto, o normal é uma pessoa chama o táxi e paga o valor desde a base da praça de táxis até ao local onde o táxi vai apanhar o passageiro, leva-o para o seu destino e o táxi retorna. Portanto, todos estes valores são pagos. Esta é a operação base do táxi e por isso é que tem um custo que, se o táxi for para fora do seu concelho, implica que o táxi tenha que regressar vazio, obrigatoriamente vazio. Pronto. O risco dessa operação, da operação do táxi, é praticamente zero, uma vez que os valores estão tabulados, cobrem todo o custo da operação e o táxi regressa sempre à sua base e tem sempre estes custos perfeitamente contabilizados. A operação TVDE, em comparação, não há qualquer tipo de base, portanto os motoristas estão aleatoriamente espalhados pelo território, o cliente, quando chama o serviço, à partida será aquele que está mais próximo a quem é atribuído o serviço. O cliente é transportado desse ponto onde ele pretende iniciar a viagem até ao ponto final e termina aí o serviço. Portanto, o risco do deslocamento, uma vez que toda a gente tem uma casa para ir dormir, não é? O risco de voltar à base está sempre atribuído ao setor. Portanto, o setor tem este risco inerente, constante, e é isso que o diferencia da operação do táxi. Okay? Que é um risco que é assumido e é essa a base da diferença das operações. Lembrar que este tipo de operação nasceu com a Uber, a empresa americana, e tinha como base, o espírito do serviço era que todos os utilizadores de automóveis pudessem fornecer serviço extra no seu automóvel. Portanto, não existia como uma profissão, não existia como um setor, não é? As novas profissões, as novas tecnologias, e este acabou por, de alguma forma, surgir. E, portanto, existia, ou o espírito das plataformas é um espírito de subscrição. Portanto, o utilizador, quem tinha na altura os carros, subscrevia o serviço na Uber e dizia: sim senhor, eu tenho um carro e estou disposto a, volta e meia, dizer que vou daqui do ponto A ao ponto B e abrir a aplicação e quem quiser vir comigo vem e paga-me um X. Pronto. Deste início para a atualidade, o que aconteceu foi que, efetivamente, houve pessoas que entenderam isso como uma carreira, entenderam que deveriam estar constantemente expostas
à sua sorte de conseguir ter serviço e conseguir com isso um rendimento. Pronto. E isso era o que acontecia antes da legislação, e a legislação veio, de alguma forma, regulamentar o setor e até dar-lhe uma certa coerência em termos de laboralidade, não é? Em termos de área de trabalho. Pronto. Atualmente, como é que nós estamos em termos dos números em Portugal? Nós temos cerca de 16 mil motoristas, 3 plataformas eletrónicas, e uma já anunciou que vai cessar a sua atividade. Aliás, 11.600 operadores, 11.600 operadores, assim é o que eu quero dizer, e cerca de 49.400 motoristas, que alguns são operadores, também simultaneamente operadores, e outros são motoristas de um só operador. Com isto, terminar dizendo que a nossa associação entende que, face às características do setor, aos riscos que o setor assume enquanto indústria, aquilo que nos é mais lógico é que exista neste setor uma certa liberdade contratual. Liberdade contratual para quê? Para permitir que tanto os operadores possam ser eles a assumir o risco do negócio, como possam ser os operadores a definir que pretendem apenas explorar os instrumentos de trabalho e passar esse risco de operação para os motoristas, como permitir que operadores ou operadores motoristas assumam integralmente o risco. Okay? Sendo que, na perspectiva de uma presunção total da laboralidade, que obrigatoriamente teria que vir das plataformas, que são as plataformas que entregam o serviço, obrigava a mudanças significativas na operação, na perspectiva de que, se eu tenho alguém que trabalha para mim, eu não lhe posso dar a discricionariedade de aceitar ou não aceitar serviços, de trabalhar à hora que entender ou não trabalhar à hora que entender. E, obviamente, que isto tem um impacto grande naquilo que são as atribuições do serviço, porque a própria Uber, ou as plataformas, eu quero dizer, as próprias plataformas, não conseguem definir uma cadência constante de entrega de serviço. Até porque, por definição da própria operação, o motorista pode ir daqui para Santarém e a plataforma não tem, naquele momento, ninguém em Santarém para lhe dar serviço, não é? E, portanto, o motorista fica ali parado em Santarém. Pronto, a minha intervenção inicial era com o objetivo de demonstrar que o setor, da forma como está e da forma como opera, ganhará sempre com a liberdade contratual que permitirá operadores e motoristas e plataformas continuarem a operar neste setor. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo então a palavra desde já à Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero saudar a vinda aqui dos associados aqui da Associação Nacional de Movimentos TVDE e das informações que nos vieram aqui, dos esclarecimentos e daquilo que pretendem. É sempre muito profícuo ouvir-vos e também nos suportar para também podermos fazer aqui o nosso trabalho. A agenda do trabalho digno veio aqui procurar um equilíbrio para muitas pessoas que estavam desprotegidas e foi necessário criar aqui alguma legislação para os proteger. Houve preocupação no equilíbrio com um processo longo de auscultação de diversos intervenientes na área e neste momento, como deve ser do vosso conhecimento, está com o Presidente da República para promulgação. Esta agenda permite um trabalho mais digno e promove o combate à precariedade. Passam a estar previstas normas específicas no que diz respeito à produção de contrato de trabalho no âmbito da plataforma digital, protegendo também estes trabalhadores.
Aplica-se às atividades de plataformas digitais, nomeadamente às que são reguladas por legislação específica relativamente a transportes individuais e remunerado de passageiros com veículos descaracterizados, a partir da plataforma eletrónica. Este é o sentido aqui da agenda do trabalho digno e que esta área também foi aqui contemplada e que, a nosso ver, foi no sentido de proteger os trabalhadores, porque era uma área que realmente estava muito desprotegida. Continuamos sempre a acompanhar estas temáticas e estamos sempre disponíveis para fazer alguma proposta, de alguma alteração, caso nos chegue e que entendamos que seja necessário. Da minha parte, estou sempre disponível aqui da parte do Partido Socialista para vos ouvir e continuamos sempre a trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Vocês deixaram aqui ficar esta documentação. Eu depois os serviços irão depois fazer chegar também a cada um dos partidos políticos, que eu penso também aqui no seguimento daqui da intervenção da Sra. Deputada, que terá aqui também algumas sugestões, não é, que possam depois ser integradas também naquilo que seja alguma proposta que os Srs. Deputados queiram fazer. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Começar por cumprimentá-la a si e os restantes deputados e cumprimentar a Associação Nacional do Movimento TVDE, aqui representada pela sua direção, e começar pelo seguinte. Havia aqui algumas questões que gostaríamos de tentar perceber, até porque os senhores não se pronunciaram sobre o atual artigo 12A, que está para promulgação junto do Sr. Presidente da República, e como devem saber, enfim, esta legislação no seu global teve pontos que as diferentes partes da coação social consideram positivas, outras consideram negativas, e há alguns setores que consideram mais negativas do que positivas. Faz parte, e esse é um processo para o qual nós não vamos visitar na globalidade da sua legislação, mas em particular aqui sobre o 12A, em que ponto é que isto interessa? O que interessa é que há um conjunto de setores que estão a transmitir ao Sr. Presidente da República a sua mensagem, daquilo que os preocupa. E daquilo que podem considerar que, eventualmente, dentro daquilo que lhes preocupa, até possa não estar acautelado dentro daquilo que é o nosso enquadramento jurídico. E se extravasa o nosso enquadramento jurídico, é a competência do Presidente da República mandar para trás o diploma e pedir à Assembleia da República que o corrija na medida em que ele não cumpre com o nosso enquadramento jurídico. Em que ponto é que isto interessa aos senhores? E daqui a minha questão. Tal como eu refiro bem, nós temos 3 entidades em Portugal. 3 entidades. Isto não afeta a questão da flexibilidade que tem que haver, porque isto é um setor novo, é diferente. Não é a mesma coisa que um contrato de trabalho normal. Mas o que é certo é que a nossa legislação já previa vários tipos de contrato de trabalho que permitiriam flexibilidade, que não foi fiscalização. Comissão de serviço, prestação de serviços, não havia fiscalização. Portanto, de repente garantir que há contratos de trabalho não obriga a que haja fiscalização, em primeiro lugar. Essa é uma preocupação que, naturalmente, é mais governativa do que neste aspecto do 12A. Mas há aqui um ponto importante sobre este 12A. Esta terceira entidade, era importante aqui perceber da vossa parte, que é colocada, que são os intermediários, que é uma forma de outsourcing sem as mesmas regras de outsourcing. E aí é que preocupa. E, portanto, o que é que a legislação portuguesa tem de peculiar face àquilo que está a acontecer no processo do direito da União Europeia? É que não está previsto esta terceira entidade no processo que decorre dentro da União Europeia. Ora, em que medida que isto pode extravasar a nossa legislação? É que nós temos o princípio do primado do efeito direto da União Europeia e temos o princípio de respeito daquilo que ocorre dentro da União Europeia. Então, nós temos um princípio de efeito direto e do princípio do primado. Prioridade e efeito direto. Estas duas situações são fundamentais para aquilo que é o direito da União Europeia ter o seu efeito no nosso enquadramento jurídico. Se nós fazemos algo que vai contra aquilo que é decidido na União Europeia, então nós estamos a extravasar o nosso enquadramento jurídico. E esta terceira entidade não está no processo da União Europeia em nenhuma parte. Nem parece vir a estar. E quando esteve cá o Sr. Comissário do Trabalho, até disse, bom, essa terceira entidade, se isso não afetar os direitos dos trabalhadores, para mim tudo bem. Ora, afeta. Isso é evidente, os senhores sabem isso bem melhor do que nós. A quem os senhores podem apelar sobre esta matéria, porque o Grupo Parlamentar do PSD esteve contra a introdução desta terceira entidade, é o Sr. Presidente da República, neste momento do processo legislativo. E seria fundamental, se me permite dizer, que o fizessem. Portanto, não são os únicos, não estarão isolados.
Até há patrões também a contestar umas partes, é normal que haja trabalhadores a contestar outras. E aqui não se esqueça desse aspecto, trabalhadores. Porque em Portugal, às vezes, há aquela questão que é o senhor é empresário em nome individual, então não é trabalhador. É trabalhador. No vosso caso em particular, isso ainda é mais veemente. E, portanto, é fundamental que quem considera que pode não estar a ser respeitado aquilo que é o nosso enquadramento jurídico, através desta terceira entidade, que manifeste, e se me permite dizê-lo, com a maior urgência possível, porque há fundamento jurídico para que haja pelo menos dúvidas, esta situação. E, portanto, gostaria de perceber se isto é algo que também nos preocupa a nossa terceira entidade, e se sim, tem aqui a nossa sugestão da parte do Grupo Parlamentar do PSD, em que naturalmente terão o nosso apoio total para que, pelo menos em Portugal, se respeite aquilo que acontece a nível do processo legislativo da União Europeia. Também dizer-vos o seguinte, esta legislação prevê dois requisitos, de um total de vários requisitos, para que depois exista a presunção da laboralidade. Mas há aqui uma questão que gostaria de colocar, é que este é uma área, um setor em que não se pode ir contra as plataformas, nem se pode ir contra os trabalhadores. Se vai contra os trabalhadores, também estamos a ir contra as plataformas. Se vai-se contra as plataformas, estamos a ir contra os trabalhadores. É um setor novo. Quer dizer, ele tem que ter prosperidade, ele tem que ter espaço e tem que ter regras que permitam esta flexibilidade e esta nova diversidade. E, portanto, a pergunta é, se consideram que uma lei que diga, a partir de agora, uma presunção do contrato de trabalho, sem se perceber qual é o modelo de contrato de trabalho que pode ser aplicável, o que é que vai acontecer? Este mesmo artigo também diz, quando há discordância vão para tribunal. Portanto, este artigo consolida a possibilidade de ir para tribunal. Os senhores sabem qual é a parte mais fraca no tribunal. Aliás, as plataformas já disseram publicamente, nós não vamos integrar trabalhadores. Eles têm ali consolidado um mecanismo para ir para tribunal. E, portanto, eu se me permitem a sugestão, falem com o Sr. Presidente da República, transmitam isto. Vocês são muitos, são milhares de trabalhadores. E quer a nível da flexibilidade, este artigo não vos serve. Quer a nível do combate à precariedade, este artigo não vos serve. Quer a nível do direito europeu, este artigo não respeita e, logo, não vos serve enquanto cidadãos europeus. Quer a nível daquilo que é a prosperidade que este setor tem que ter, a criação de postos de trabalho, este artigo não vos serve nem a vocês, nem as plataformas. Conseguiu deixar toda a gente descontente. Portanto, se é isto que vocês pensam, por favor, transmitam ao Sr. Presidente. Nós estamos quase roucos de dizer isto aqui no Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Para além de concordar inteiramente com o Sr. Deputado do PSD, em que deverão, tão rápido quanto possível, contactar com a Presidência da República, há aqui algumas questões que eu gostaria de enunciar, porque são tão óbvias e que julgo que irão de encontro a todas as pessoas que funcionam no dia-a-dia com o chamado TVDE. Sabemos que uma grande percentagem de motoristas TVDE não quer ficar presa a uma única plataforma. Há uma parcela bastante considerável de motoristas que são reformados, que são estudantes, que só querem trabalhar, que só querem ter um complemento ou à sua reforma ou ao seu próprio ordenado e que se verão obrigados a ser empregados de terceiros, ou neste caso de segundos, e sujeitos, portanto, a horários, a número de horas de trabalho, a todo. E assim, um jovem de 22 ou 23 anos, capacidade física para trabalhar é totalmente diferente de um homem de 70 ou de 80. Eu não posso obrigar, perante um contrato de trabalho, a que um reformado de 80 anos trabalhe X horas, quando esse número, esses X horas, para um jovem de 20 ou 30 anos, é perfeitamente anormal, digamos assim. Portanto, realmente, toda a legislação tem que ser alterada e este caso tem que ser considerado. Por outro lado, quer dizer, até que ponto é que vocês pedem a alteração dos carros de 7 para 10 anos? Nós vemos táxis
com 20, aos quais nós já chamamos fogareiros, quer dizer, porque realmente em termos de poluição, em termos de conforto, em termos de... estão completamente obsoletos. Uma das vantagens, não lhe queria chamar vantagens, mas dos TVDE é exatamente serem carros que deverão ser relativamente novos, estarem em condições, estarem limpos, prestarem um serviço em condições aos clientes. Julgo que hoje em dia já se começa a ver alguns TVDEs fora desta situação. Mas, de facto, há uma diferença muito grande e, portanto, julgo que essa diferença, embora a legislação não pode ser a mesma para um TVDE ou para um táxi. Tem que haver diferenças grandes entre uma e outra. Portanto, eu perguntava-vos como é que podem resolver isso? O que é que propõem para que seja resolvido? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar a Associação Nacional Movimento TVDE, que aqui fez a sua exposição e também nos tinha enviado por escrito a exposição para o pedido de reunião. Enfim, eu creio que nós tivemos ao longo de vários meses muitas discussões e várias audições relativamente à agenda do trabalho digno, em particular sobre questões de plataformas, que inclui TVDE, mas não só o trabalho em TVDE, obviamente, e sabemos que, enfim, o trabalho em plataformas está a generalizar-se um pouco por todos os setores de atividade, uns mais do que outros, mas aquilo que consideramos sempre é que, enfim, era preciso olhar efetivamente para a parte mais fraca da relação laboral, sempre, e portanto para quem presta trabalho, e por isso consideramos aqui algumas das alterações que foram incluídas. Mas há uma questão que, do nosso ponto de vista, e não é de agora 2023, já é desde 2018, que tem que ser... e já deveria ter sido, de alguma forma, revista, e vocês referiram na vossa intervenção inicial. A Lei 45 de 2018 deveria ter sido, enfim, revista passado 3 anos, era o que estava previsto na lei, inclusivamente a determinada altura, aqui na Assembleia da República, o Ministério, com esta tutela, foi questionado várias vezes sobre a necessidade deste relatório existir. Ele chegou com mais de 1 ano e meio, se não estou em erro, de atraso, e depois destes atrasos continua a não haver uma consequência prática daquilo que estava previsto na lei, que era este relatório e, portanto, a eventual revisão da lei. Do nosso ponto de vista, esta lei veio criar algo que, como vocês disseram, e é subejamente conhecido, algo que não existe no ordenamento jurídico de praticamente, pelo menos que eu saiba, de nenhum país, que é esta relação tripartida entre plataforma, intermediários e trabalhadores. E para nós, neste momento, com as alterações que foram incluídas na agenda do trabalho digno, aquilo que falta com urgência fazer é olhar para a Lei 45 de 2018 e fazer a sua revisão. Nós nunca concordámos com a existência desta relação tripartida e, portanto, com a inclusão no ordenamento jurídico de uma figura que não existia noutros ordenamentos e que aqui também não existia, para regular este setor especificamente. E, portanto, é algo que temos vindo a contestar desde 2018, não é de agora, e, portanto, enfim, conhecem com certeza a nossa posição. Aquilo que consideramos é que neste momento é preciso fazer, harmonizar aquilo que foi a alteração da Agenda do Trabalho Digno com a Lei 45, que achamos até essa alteração à Lei 45 de 2018 já era necessária há bastante tempo. E, portanto, independentemente de podermos ter aqui alguns pontos de convergência e outros de divergência, é perfeitamente natural. Obviamente que aguardamos que depois a Sra. Coordenadora nos faça chegar o documento que entregaram agora, porque queremos, obviamente, olhar para ele com toda a atenção e perceber como é que este próprio processo de, enfim, revisão que estava
obrigada pela lei, desta lei 45 de 2018, que ainda não aconteceu, e que pelo menos aqui a Assembleia da República possa também ouvir os vários intervenientes e interessados nesta mesma lei. Falamos do IMT, falamos das organizações do setor, falamos da tutela e, portanto, para nós, neste momento, este é o ponto mais importante, é podermos olhar, de facto, para a Lei 45 de 2018, que na altura, do nosso ponto de vista, veio criar uma situação que não deveria ter sido criada. Achamos que as plataformas têm que ter algum nível de responsabilização que até agora não têm. E, portanto, do nosso ponto de vista, iremos continuar a trabalhar nessa perspectiva, ouvindo, obviamente, todas as organizações e todos os envolvidos neste setor, por forma a que consigamos ter aqui mecanismos não só de funcionamento do setor, mas, obviamente, de proteção de milhares de pessoas que estão neste momento absolutamente desprotegidas, e esse tem sido um dos nossos focos de atuação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Associação para os 10 minutos finais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos os deputados intervenientes. Aqui que realmente nós, depois vou passar aqui aos membros da direção também, uma coisa que eu gostava de deixar de referência, que é dentro das nossas reuniões, é que realmente neste setor, em Portugal, que é o único país, tem o terceiro interveniente, que é o parceiro. Mas na nossa visão também é uma segurança para o utilizador. Porque, a nível empresarial, as responsabilidades de empresa e a nível estatal também assegura aqui o setor de uma fórmula que não é assegurado noutros países. Nós ainda reconsideramos que este terceiro interveniente, que é o parceiro, que fomenta o setor, dá uma segurança de sustentabilidade e que dá uma evolução ao serviço, é importante. Ainda mantemos, até futuras análises, a nossa previsão é que este terceiro interveniente é o que vai fomentar o emprego, porque há muitas pessoas com indisponibilidade. Se queremos garantir, é um investimento que vai fomentar e vai garantir uma sustentabilidade futuro a este setor, senão vamos, no fundo, desregular aquilo que está já regulado. É a nossa interpretação, até fundamentação em contrário. Também não podíamos deixar, e agradecer estarmos cá e darmos uma continuidade ao processo, porque a Lei 45 de 2018 é que é fundamental para o setor. Até agora achamos por bem alguns pontos que ainda serão contestáveis para regular para o setor, para a Lei 45 de 2018, que nos vem regular. A questão da intervenção do trabalhador e bem poder recorrer aos tribunais dos seus direitos, nós também concordamos, mas concordamos com uma posição que todos os intervenientes respondam cá em Portugal. Desde a plataforma, desde o parceiro e o trabalhador. E passo a palavra ao Sr. Ivo para dar continuidade. Obrigado. Obrigado pelas vossas observações e pelas vossas perguntas. Eu começo por dizer que, como nós referimos inicialmente, nós estamos alinhados com aquilo que é o relatório do IMT e com o parecer da AMT. Eles, nestes relatórios, portanto, a forma jurídica de tripartida não é posta em causa. E nós, enquanto Associação de Defesa do Setor, nós defendemos todos os intervenientes do setor. O nosso objetivo é defender e promover que o setor seja sustentável e seja, efetivamente, um setor em que todos os intervenientes consigam prosperar. Dito isto, no caso da agenda do trabalho digno, nós obviamente que temos as nossas considerações em relação àquilo que foi, nomeadamente, o artigo 12A, e por isso é que vimos defender a liberdade contratual. Isto é, garantir que cada interveniente possa efetivamente escolher aquilo que é para si o melhor tipo de contrato. Porque, efetivamente, temos muitos trabalhadores em part-time, muitos trabalhadores temporários, trabalhadores sazonais. A sazonalidade no setor é significativa e daí ter que existir esta flexibilidade. Nós entendemos que, como o meu colega Vítor disse, o operador, que na realidade é aquele que tem a garantia
da estabilidade do serviço, é ele que tem a frota, é ele que consegue fazer o relacionamento direto com o operador, é ele que garante este serviço. E portanto, não tem uma implicação direta na precariedade. Aliás, o objetivo de defender, e nós queremos que haja menor precariedade, mas a menor precariedade tem realmente que estar à disposição da liberdade contratual, que é, cada um terá que definir que riscos é que quer assumir. Okay? E isso não é precariedade. Eu assumir um determinado risco não é precariedade, é eu assumo o risco. E sei, agora, tem é que haver uma regulamentação, e nós defendemos a reformulação do artigo 45 de 2018, tem que haver maior fiscalização, sem dúvida nenhuma, nomeadamente naquilo que é a concorrência feroz entre as plataformas que, por falta de fiscalização, vão baixando os valores e depois, efetivamente, eu consigo chegar ao ponto em que, quando eu vou à bomba de combustível, o homem não me faz desconto. Quando eu vou comprar o carro, o homem não me faz desconto. Quem ganha menos, quem acaba por ficar com menos dinheiro, é o motorista. E, portanto, sim, tem que haver regulamentação, tem que haver a garantia de que, perante o sistema operacional em que o setor se baseia, que é este sistema esta operação em que nós tomamos o risco de ir para determinado local e não termos o regresso. Então aí tem que haver uma compensação tempo-quilómetro suficiente que garanta que não há precariedade. E aí a precariedade estamos a falar em valor hora. Porque se uma pessoa ganha por hora acima acima daquilo que é o salário mínimo nacional por hora, essa pessoa, se decide só trabalhar 3 horas por dia, o que interessa é que ela trabalhe 3 horas por dia acima do vencimento hora, certo? Agora, se a pessoa não quer trabalhar mais o resto do dia, é uma escolha dela e isso não é precariedade. Okay? Portanto, e é isso, efetivamente, que nós defendemos. Antes de passar aqui a palavra à minha colega Ângela, vou só dizer aqui mais 2 coisas. Em relação à idade dos carros, dos veículos disponíveis, nós concordamos que o setor tem que ter modernidade. Estamos alinhados com a rota da descarbonização e para nós faz sentido. O que nós defendemos é os veículos que são norma Euro 6, que é a norma menos poluente da União Europeia, conseguir aumentar a idade para 9 anos, também porque houve o efeito da pandemia e, portanto, houve rentabilidades que se perderam, e tem a ver com isso, mas veículos híbridos ou elétricos, ou de nova geração, eventualmente poderem ter uma idade ainda mais estendida, porque, efetivamente, são carros que, lá está, com a garantia dos operadores que os operam, mantêm condições de segurança. Isso tem que ser fiscalizado e, se os carros forem devidamente fiscalizados, não há problema nenhum em conseguirem ser mais rentabilizados. Aliás, isso é descarbonização. Descarbonização é menos desperdício. Portanto, não nos peçam para mudar de carro a cada 5 anos, peçam-nos é para usar o carro durante mais tempo. E isso, sim, é menos desperdício. Terminar para dizer que a diferenciação entre o TVD e o táxi, obviamente que tem que ser contemplada na legislação, daí estarmos alinhados em que a alteração à legislação 45 de 2018 deveria sempre ser articulada com a alteração da legislação do setor do táxi, para que não houvesse ali pontos dúbios, e a base dessa diferença é a operação. A base dessa diferença é o táxi é contingenciado, faz transporte público e deve estar ao serviço do público naquilo que é a sua operação de base, e tem a sua base, serve cada concelho, contingenciado a cada concelho. O serviço TVDE é um serviço aberto, com os riscos de ser um serviço aberto, em que a pessoa daqui pode pedir para ir para Évora e o motorista leva para Évora e não sabe se volta, e corre esse risco. Portanto, é essa a diferença fundamental do tipo de serviço. Passo agora a palavra aqui à minha colega. Boa tarde. Agradeço Desculpa. A nossa presença aqui. Eu vou falar de uma maneira rápida, porque o tempo é curto e abrangente, ou seja, vou abranger alguns assuntos. Esclarecendo que o parceiro tem a maior responsabilidade
assume tanto acidentes como seguros, dá uma ferramenta para o motorista trabalhar, não sei se vocês sabem, durante a pandemia e antes, a taxa de desemprego desceu um bocadinho graças ao setor. Temos desde reformados que decidiram ser trabalhadores independentes, passam recibos, estudantes que aproveitam para trabalhar de manhã um bocadinho à noite para sustentar os seus estudos universitários, senhoras que decidiram deixar a sua profissão, como eu, por exemplo, que era diretora pedagógica de colégios, deixei o ensino, porque o ensino está complicado, e decidi-me dedicar a isto. E como eu, muitas mulheres trabalham neste setor, mulheres que às vezes tinham trabalhos em que até sofriam assédio e ali estão no carro, estão livres, trabalham as horas que querem, elas próprias, os motoristas, fazem a sua gestão. É um trabalho digno. Não é a parte do horário que vai fazer este trabalho não ser digno. É o motorista que faz a sua gestão. Nós, parceiros, fornecemos as ferramentas usando outra ferramenta. Abrangendo outra coisa e outro assunto. A parte da fiscalização. Já que se fala da fiscalização, não sei se vocês sabem, se vocês percebem, são utilizadores de TVDE. Temos muitos motoristas, já que se está muito em moda falar da imigração ilegal que existe em Portugal, propriamente em Lisboa, que já se tornou praticamente quase um trabalho escravo. Temos uma quantidade de motoristas imigrantes que já estão ilegais, que nem sequer um bom dia em português falam, que não se preocupam. Eles próprios estão a ser explorados por certos gestores de frotas e isso não é fiscalizado. Não tem a ver com nacionalidades nem nada, porque temos os hindus que chegam cá, que às vezes os nossos colegas de TVD apelam-nos do turbante, não são hindus. O carro é limpo, são extremamente educados, a preocupação deles é chegar a Portugal e aprender logo português. Os outros não, estão a ser explorados. Onde é que há a fiscalização disso? Ontem, acho que foi ontem, tivemos um vídeo que circulou nos nossos grupos de um desses motoristas que trazia 7 turistas dentro de um carro, 7 lugares, com um bebê na transportadora na bagageira. Quando se abre a bagageira, o bebê estava em pânico e a chorar. Onde é que há a fiscalização disto? Não há, não existe. Parece que é um problema que está à parte. Eles conseguem licenças sem perceber português. Eles vão às escolas, as escolas fornecem-lhes as respostas do exame final. Eu sei porque eu assisti a um exame, que estava atrás, eles estão a ver as respostas na língua deles e a fazer o exame em português, passam, têm a licença, estão a trabalhar. Onde é que está a fiscalização? Isso é que não é trabalho digno. E onde é que está a fiscalização? Enquanto nós seguimos todas as etapas com os nossos motoristas e eles não querem mesmo ficar vinculados a um contrato de trabalho. Porque não querem. Porque é os tempos livres deles. Isto tudo tem que ser revisto. É preocupante nós, parceiros e motoristas, como outros que são só motoristas. Porque é um trabalho muito em part-time, ontem em full-time, o próprio trabalhador faz a sua gestão. Agora, a outra parte, a mim preocupa-me imenso. E não há fiscalização. Quando há fiscalização é quando vem a PSP pedir os documentos, pedir se está tudo legal. Há aqueles que realmente têm tudo legal. Estas coisas, eu não vejo fiscalização. Eu não sei, uma das nossas preocupações, porque o que nós entregamos é os artigos que nós vemos que é necessário serem refeitos. E uma nossa proposta é que o exame final seja feito por uma entidade governamental, e MTA, alguém que não seja feito nas escolas, para evitar este problema, que está numa escalada tão grande que é preocupante. E não vejo ninguém preocupado com isto. Pronto. É o que eu tinha para dizer bem rápido. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e também a documentação enviada, como já disse, que será depois distribuída. E agradecer também as vossas informações adicionais, não é? Aquilo que vieram aqui também explicar, que são as vossas preocupações. Um resto, um bom dia de trabalho e mais uma vez obrigada a todos. Obrigada.